Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Eu confesso que eu fiquei confuso aqui no nosso grupo sobre qual assunto a gente vai abordar, porque o Pablo Fernandes sugeriu mudanças no STF e a declaração de Bolsonaro de que acabou com a Lava Jato, de que não há mais corrupção. E aí o Andreasa respondeu, boa, acho que as coisas se articulam. Então articule aí, Andreasa. Bom dia pra você, bonita camisa, Fernandinho. Obrigado, Luiz Megali. Bom dia a vocês. Bom dia ao nosso ouvinte querido. Articulemos aqui, né? Nós estamos tratando dessa matéria, a decisão do Supremo Tribunal Federal de recompor, de voltar para o Supremo o tratamento, o julgamento e análise de inquéritos também de casos de processos criminais, de ações penais originárias naquele tribunal. Isso havia sido dividido para as turmas depois de 2014, salvo engano, acho que essa é a data, quando se verificou que havia um excesso monumental, e havia mesmo, de processos dessa natureza, muito como consequência do efeito mensalão no Supremo Tribunal Federal, travando a pauta da corte, daí porque dividiram entre as turmas, e aí surgiu a polêmica toda, da primeira turma punitivista, a segunda turma garantista, na segunda turma estando os processos relativos à Lava Jato, toda a confusão que se criou. Em 2018, no entanto, o tribunal tratou de prerrogativa de foro e restringiu o volume de beneficiados, né, com foro especial no Supremo, daí porque, naturalmente, como consequência, o volume desses processos diminuiu, justificando o movimento, portanto, correto de voltar ao plenário, de tratar no plenário de ações penais. Por que o movimento é correto? Em primeiro lugar, porque atende àquela necessidade tão defendida por mim, aqui nessa coluna, quase um mantra, de um choque de plenário no Supremo Tribunal Federal, de o Supremo tomar decisões delicadas, sensíveis, com todo o seu corpo. E matéria penal, processo criminal, é algo especialmente sensível. Cuida da questão política, dos partidos políticos, dos agentes políticos mais proeminentes. Aliás, eu espero que esse movimento de reconstituição do verdadeiro Supremo, de decisões tomadas pelo plenário, que esse movimento impõe algum constrangimento à febre monocrática naquele tribunal, à febre monocrática dos ministros que compõem aquele tribunal. Então, esse movimento, correto, repito, chama o choque de plenário, mas chama também, efeito colateral, inevitável, será inevitável, nós veremos, chama também o choque no plenário, né? O choque de plenário chamando os choques no plenário, já que o Supremo, em votações com seus 11, o histórico recente, o caso mais notório, aquele do embate entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, com os seus 11, tratando de matéria penal, o Supremo tem registrado não apenas placares apertados, mas abrigado brigas mesmo, discussões, bate-boca de baixo nível, que obviamente são ruins, a meu ver, tanto mais transmitido pela televisão para todo mundo, para o tribunal. E, repito, é de julgamentos de ações penais que essa decisão trata. Repito que o movimento é correto, é uma consequência madura do processo de desinchar, tá difícil, hein? Você está errando a palavra, eu também, desinchar o Supremo Tribunal Federal, não deixa de ser, porém, contudo, todavia, entretanto, um movimento também político. Um movimento correto, conforme já defendido aqui, mas também de natureza política, já que apresenta aquela que tudo indica, para quem tem dúvida, será a marca da gestão de Luiz Fux à frente do tribunal, presidente do tribunal, novíssimo presidente do tribunal. Luiz Fux é aquele in Fux we trust, vindo da pena do próprio Sérgio Moro. Luiz Fux é alguém associado à defesa da agenda da Lava Jato, para muitos um lavajatista. Esse movimento que ele comandou, movimento correto, tem esse fundo político, porque se a gente consegue identificar que a Lava Jato está em apuros, não raro em apuros em função de gestões, a mais notável a escolha de Augusto Aras e o trabalho de Augusto Aras, gestões do próprio presidente da República, o que, outra página,
configura um dos mais extraordinários estelionatos eleitorais da história do Brasil, o modo como Jair Bolsonaro surfou a onda do lavajatismo para se eleger e, uma vez eleito, jogou essa carcaça, né, tirou essa pele e jogou no lixo. Se a Lava Jato está em apuros, cercado pelo que a gente pode chamar de Jair Bolsonaro do Centrão, uma boa notícia para a operação é que o mar no Supremo, que também estava crispado, doravante agora com a pauta controlada por Luiz Fux, o mar para a Lava Jato no Supremo parece serenar. Para concluir, Megali, vale dizer, falando sobre a Lava Jato, né, e aí tem a ver com essa declaração de Jair Bolsonaro ontem, uma piada ruim que ele tentou fazer, mas que, no final das contas, chama o nosso olhar para análise da prática de Jair Bolsonaro, com o poder que tem, diante da Lava Jato. E a história de Jair Bolsonaro como presidente da República, com o poder que tem, com os mecanismos que tem face à Lava Jato, é uma história de alguém que tentou, sim, atrapalhar, prejudicar, minar a operação. Daí porque eu chamei de estelionato eleitoral. Mas a Lava Jato, em que pese a proteção eventual de Luiz Fux e as gestões dos políticos, Jair Bolsonaro entre eles, contra a Lava Jato tem problemas, está em apuros, tem dificuldades, em decorrência, sobretudo, de erros graves cometidos pela Lava Jato, né? Esse é o ponto que eu queria chamar para concluir aqui. Já passaria da hora, e seria muito bom, se nós conseguíssemos discutir os problemas, os erros da Lava Jato, de maneira institucional e impessoal, por cima, tratando desses problemas, não diante de um mito, segundo o qual, meu Deus, só a Lava Jato pode combater a corrupção no Brasil e ela é intocável, porque intocável não é e problemas tem. Seria bom que a gente conseguisse discutir isso de peito aberto, como adultos, numa linguagem institucional, não nessa gramática tribal de rasteiras entre facções, de um lado tentando destruir, de outro tentando proteger. É muito pouco para as necessidades da República conforme ela existe no Brasil, pessoal. Muito bem, sobe o som então, a música do dia é... A música do dia é Wilson das Neves, Alô Império Serrano, um dos grandes cantores, além de brilhante compositor, nos deixou há pouco tempo. Esse samba se chama O Samba é Meu Dom. Essa parceria dele não tá fácil, viu, Andresa? Não tá fácil. Tá todo mundo, eu tô vendo é difícil no Rio de Janeiro. Fala aí. Esse samba se chama O Samba é Meu Dom. Não é fácil, não. Eu não vou me arriscar, é a chuva que faz isso com a gente. O vidro tá todo embaçado, dá uma vontade de desenhar com o dedo, né? Dá. Atrás do Andreas, né? Não, e o Flamengo ganhou ontem, né? O Flamengo ganhou ontem mais uma vez. Ganhou, tá nem calço. Se acercou da liderança, teve festa em casa, né? Festa sozinho. Então, já viu, né? Mas tá tudo certo, acho que deu pro gasto. Wilson das Neves, sobe o som. O monstro Wilson das Neves, ô sorte! Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Garcia. Muito bem, então recupere-se aí da festinha, você com o single malt. Amanhã a gente volta a conversar, Andreas. Um beijo. Beijo, pessoal. Beijo.